ao viver sustentável. Nós, consumidores, temos um imenso poder, um poder transformador do qual muitas vezes nem estamos conscientes. É o poder de seleção, selecionar o que compramos, o que consumimos e, com isto, influir nos métodos de produção das empresas, na sua compra de matéria-prima, em suma, exigir, cobrar que empresas incorporem ao seu método produtivo valores sustentáveis. Consumo. Essa palavra é bem conhecida e seguramente tem um significado comum para nós, mas não é tão simples assim. O nosso consumo tem o poder de alterar inúmeros fatores que nos rodeiam, como a economia, a sociedade e o meio ambiente. O programa Viver Sustentável foi até Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, conhecer como são produzidos os alimentos orgânicos. Numa feira livre, todas as frutas, verduras e legumes parecem iguais. Mas um letreiro chama a atenção: orgânicos. Os produtos na barraca do Seu Paulo parecem desaparecer de uma hora para outra. Muita gente compra ali. Eu prefiro os orgânicos porque eles têm melhor qualidade e não tem problema de agrotóxico. Bom, geralmente eu compro verdura ou fruta quando eu encontro, né, assim na feira. Alface, tomate, cenoura. É variado, né? Às vezes eu consumo os produtos orgânicos, outras vezes não, devido ao próprio preço dele, que ele é muito mais caro que os outros. Embora eles sejam um pouco mais caros, mas a gente sabe que está consumindo uma coisa que é melhor para a saúde. Aqueles que realmente são orientados para consumir produtos orgânicos, praticamente não importa com o preço. Alguns ainda, pelo visual que ela tem, ainda questionam um pouco o preço. Realmente, mas este valor tem uma explicação. E é isso que nós vamos descobrir no sítio do Seu Paulo. Faça chuva ou faça sol, o dia começa bem cedo para a família do Seu Paulo Ronda, agricultor orgânico do interior de São Paulo. Ele, a esposa e a mãe de 83 anos coordenam toda a produção no sítio de 30 hectares. Antigamente não se conhecia outra forma de manter os canteiros em dia sem o uso de agrotóxicos. Porém, Seu Paulo já se preocupava. Na verdade, eu acompanhando o trabalho do meu pai, né? E hoje eu estou sucedendo nesse trabalho, sim, já praticamente desde que eu nasci, estou nessa área. Até então, como não havia uma divisão de produtos orgânicos convencional, logicamente só tínhamos produtos convencionais, né, dito convencionais. E por que a gente entrou nessa área? Já vinha reduzindo o uso. Uma porque ele degrada muito o ambiente, né? E outro pensando na saúde dos consumidores. No sítio do Seu Paulo encontramos vários tipos de verduras e legumes. A agricultura orgânica permite a grande variedade. Bom, aqui na verdade o carro-chefe das verduras aqui é linha de alface, né? Como eu faço hoje, eu trabalho no varejo também, então tem que diversificar bastante. A principal diferença entre as culturas orgânica e convencional é no uso de agrotóxicos. Para se produzir orgânicos, é proibido utilizar os insumos químicos que podem contaminar lençóis freáticos, rios e solo. Usamos, por exemplo, óleo de nim. Além disso, nós usamos o alho e a pimenta, que é um bom repelente de insetos. Muitas vezes, os inimigos da agricultura convencional dão grandes contribuições na lavoura orgânica. O mato, na verdade, é um aliado do produtor orgânico, porque muitas vezes tem alguns insetos que preferem alguns tipos de mato do que a própria planta. Você deve estar se perguntando sobre o preço. Pois é, num plantio de orgânicos, a produtividade é menor do que no cultivo convencional.
Por exemplo, numa área de 1 hectare com plantação de alfaces convencionais, é possível colher 50 mil pés. Já numa horta de 1 hectare com alfaces orgânicas, somente 25 mil pés são colhidos sem o uso de agrotóxicos. A produtividade cai pela metade, além de outros fatores, como a mão de obra. Como tudo é feito manualmente, o número de trabalhadores, o número de mão de obra é muito grande, né? Eu posso até adiantar que talvez na mesma área precisamos de duas até 4 vezes mais de número de trabalhadores, né? A dificuldade que nós temos ainda, ou melhor dizendo, que o produto orgânico ainda é um pouco mais caro, porque ela ainda tem baixa produtividade. Além dos benefícios ao meio ambiente, a isenção do uso de agrotóxicos no plantio de orgânicos preserva tanto a saúde do agricultor quanto do consumidor. Seu Paulo conta que, apesar de estar há 10 anos sem usar defensivos agrícolas nas plantações, as consequências ainda aparecem. Recentemente eu fiz um exame de sangue. Foi constatado que a toxicidade contida nela estava muito elevada. Eu era uma pessoa relativamente frágil, né, de saúde, mas hoje, principalmente, eu sentia muita dor de cabeça e problemas nesse sentido. Hoje não, hoje eu já sinto bastante diferente. Melhor, sem dúvida. Hoje, livre dos agrotóxicos, a família Ronda trabalha mais feliz e com prazer. Dona Ana, aos 83 anos, tem orgulho de explicar como ainda ajuda na lavoura. É 1 por 1. Fazer um buraquinho assim. Não tem máquina para plantar, a máquina para fazer buraquinho, mas eu não gosto de fazer máquina. Porque depois semente é preto, se põe aqui não enxerga depois. A satisfação de trabalhar a favor do meio ambiente e da sociedade tem um gostinho mais saboroso. Somente de pensar que o meu produto está inteiramente livre de alguns agrotóxicos existentes no mercado, a gente já consome ele com uma tranquilidade. Além de, como o produto orgânico ela tem um baixo teor de acidez, a maioria deles tem um sabor bastante diferente. Professor, o que seria um produto orgânico? Os produtos orgânicos são aqueles produzidos sem defensivos ou agrotóxicos, sem adubos químicos, com rotação de cultura e conservação do solo. Por tudo isso, eles não causam interferências maléficas aos ecossistemas, não poluem o solo e os cursos d'água. Além disso, não contêm substâncias prejudiciais à saúde humana. No próximo bloco, vamos ver como funciona a descontaminação para a reciclagem de lâmpadas fluorescentes. Você sabia que os alimentos orgânicos são mais ricos em minerais? Uma pesquisa realizada em Chicago, nos Estados Unidos, analisou amostras de maçã, batata, pera, trigo e milho e comprovou que os orgânicos, em relação aos alimentos convencionais, possuem 65% mais cálcio, 73% mais ferro, 118% mais magnésio, 178% mais molibdênio, 91% mais fósforo, 125% mais potássio, 60% mais zinco e 29% menos mercúrio. Sem dúvidas, o consumo de alimentos orgânicos faz muito bem à saúde. De
De acordo com o Balanço Energético Nacional, no último ano, as fontes renováveis do Brasil responderam por 47,3% de toda a energia consumida, número talvez alcançado somente nos anos 70. O aproveitamento dessas fontes é muito vantajoso. Aumentam a quantidade de oferta de energia, garantem a sustentabilidade e renovação dos recursos e reduzem as emissões atmosféricas de poluentes. Para que o país aumente cada vez mais a demanda por esse tipo de energia, faça o seu papel de cidadão e cobre iniciativas do governo. As lâmpadas fluorescentes, consideradas ecológicas por economizarem energia e terem uma vida útil mais longa, também podem ser prejudiciais ao ambiente se não forem descartadas convenientemente. Vamos ver agora a tecnologia capaz de descontaminar estas lâmpadas, triturá-las para que elas também possam ser recicladas. A utilização de lâmpadas fluorescentes é uma ótima alternativa para a economia de energia. Apesar de serem mais caras que as incandescentes, duram mais. Porém, esse produto possui uma substância tóxica, perigosa à saúde humana e que contamina o ambiente. É o mercúrio. Por isso, o descarte das lâmpadas fluorescentes não deveria ser feito em lixões ou aterros sanitários, mas é o que muita gente ainda faz. Se quebrada a lâmpada, o mercúrio nela contido em estado de vapor é liberado no meio ambiente e, em função da temperatura, ele é resfriado e volta ao estado metálico, que é mais pesado do que o ar, e penetra solo, subsolo, lençol freático e vai parar em alguma das nossas águas, poluindo todo o seu entorno. Felizmente, já existe uma alternativa de descarte e reciclagem para lâmpadas fluorescentes. Um aparelho chamado Papalâmpadas consegue triturar todo o material em poucos segundos, além de separar o vidro, o alumínio e o mercúrio. Quando a lâmpada, através desse tubo, entra na máquina, ela é quebrada, o mercúrio é liberado dentro do tambor, esse tambor é selado, através de um aspirador, esse vapor é retirado de dentro do tambor, levado para dentro do aspirador, que já contém 2 filtros primários. Esses filtros servem para bloquear o pó de fósforo, que é esse pó branco que tem na lâmpada, e as micropartículas de vidro que se formam quando ela quebra. O mercúrio em estado de vapor é levado através do aspirador por essa mangueira para aquela unidade que é um filtro à base de carvão ativado. Esse carvão absorve esse mercúrio e por baixo é uma tela microfurada por onde sai o ar já descontaminado. O vidro e o alumínio triturados pelo Papalâmpadas são encaminhados a empresas de reciclagem especializadas nesses materiais. Assim, economiza-se matéria-prima e energia. Mas para onde vai o mercúrio? E o mercúrio, voltando ao seu estado metálico, pode ser utilizado na própria lâmpada ou em qualquer outro material, por exemplo, no termômetro. É muito normal você conhecer o mercúrio contido no termômetro. É o mesmo mercúrio que está na lâmpada. Somente uma correta política ambiental apoiada em projetos sérios pode poupar a população desta ameaça. Alguns países da Europa, os Estados Unidos e o Japão já adotaram precauções neste sentido junto a seus governos. No Brasil, leis ainda estão em andamento, porém muitas empresas, organizações e órgãos públicos já vêm escolhendo o descarte ecologicamente correto como procedimento industrial comum em sua política de meio ambiente. Com isso, cerca de 10 milhões de lâmpadas fluorescentes são descontaminadas anualmente e têm seu resíduo levado para reciclagem. Segundo a Abilux, que é a Associação dos Fabricantes de Iluminação, são comercializadas anualmente no país mais de 220 milhões de lâmpadas. E a descontaminação é feita em apenas 5 ou 6% desse total. O resto vai in natura para os lixões, não só contaminando o ambiente, mas também entulhando esses lixões
Então, se o usuário doméstico, quando tiver a sua lâmpada queimada, for comprar uma nova, ele deve levar essa lâmpada ao revendedor e deixar com o revendedor. Cada um tem que dar o seu passo para que a coisa aconteça. Legar às gerações futuras um mundo mais saudável e menos poluído é um dos maiores desafios da sociedade contemporânea. Procure na sua cidade um ponto de coleta especial para lâmpadas fluorescentes. Assim poderemos contar com um planeta mais limpo. Meu nome é Rodrigo, eu estudo meteorologia e gostaria de saber, vários especialistas estão dizendo que já temos tecnologia suficiente para solucionar o problema climático. A gente pode concordar com isso? Acredito que sim, mas muitas das tecnologias de que já dispomos ainda são antieconômicas. É preciso haver um incentivo fiscal, um incentivo tributário, para que possamos começar a aplicar estas tecnologias limpas. A partir de então, instala-se uma curva de aprendizagem e essas tecnologias vão ficando cada vez mais econômicas e aceitas naturalmente por todo o setor privado. No próximo bloco, vamos acompanhar uma entrevista com Hélio Matar, engenheiro ambiental e presidente do Instituto Acatu. O Viver Sustentável pergunta quais desses metais tóxicos são encontrados no lixo eletrônico. Letra A, chumbo e mercúrio. Letra B, carbono e cádmio. Letra C, estanho e alumínio. A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quais metais tóxicos são encontrados no lixo eletrônico. A resposta correta é letra A, chumbo e mercúrio. O contato por tempo prolongado com esses materiais pode causar sérios danos à saúde, como a diminuição de funções cerebrais. O Viver Sustentável está de volta com uma entrevista com Hélio Matar, engenheiro ambiental e presidente do Instituto Acatu, uma das mais importantes instituições em defesa do consumo consciente. Doutor Hélio, é um privilégio poder contar com a sua participação aqui no programa Viver Sustentável. O que significa a palavra Acatu? Acatu é uma palavra tupi, do tupi antigo, muito bonita. São duas palavras, A e Catu, colocadas juntas, onde o A significa ao mesmo tempo semente e mundo. Para aquele que mora na floresta, a semente contém o registro da árvore, que contém o registro da floresta, e Catu, que significa bom e melhor. Portanto, a Catu é uma semente boa para um mundo melhor. É o que nós gostaríamos que o consumidor fosse no mundo, por meio dos seus atos de consumo, levar em consideração os impactos desse ato de consumo sobre a sociedade, sobre o meio ambiente, maximizar, aumentar os impactos positivos e, por meio do ato de consumo, transformar o mundo num mundo melhor, sendo um Acatu, uma semente boa. Quando nós temos um problema ambiental, nós sempre dizemos que devemos privilegiar três vertentes: legislação, que está no âmbito do governo, questão de investimentos públicos e privados, e a conscientização, que está ligada ao consumidor. Ou seja, nós temos aí envolvidos três entes: governo, empresas e o consumidor. Por onde começamos? Qual é dos três o que na sua visão, é o que mais pesa na construção deste mundo novo de que falou? Ao se falar de um mundo novo, deputado, nós estamos falando em mudança de cultura. Nós estamos falando em criar uma outra maneira de viver. Ao se falar em criar uma outra maneira de viver, naturalmente as tecnologias, os investimentos público-privados são importantes. O governo, com alguns elementos de legislação, é importante, mas não se muda uma cultura por via de legislação ou por via de tecnologias. Ou
os indivíduos se conscientizam de que a direção que nós estamos caminhando não é sustentável, e não é sustentável ambientalmente porque estamos consumindo o planeta, não é sustentável socialmente porque estamos aumentando enormemente a violência nas sociedades, não é sustentável individualmente porque as pessoas não estão felizes com a vida que estão vivendo, e não é sustentável economicamente, como mostrou a crise recente, que foi uma crise de ganância e sobreconsumo. Portanto, este mundo que não é sustentável a longo prazo, aliás, nem a curto prazo, precisa ser mudado por uma mudança de cultura. E mudar a cultura é mudar a consciência das pessoas, no sentido de que elas se convençam que elas podem ter uma vida melhor de uma outra maneira. Que o consumo, por exemplo, que é um centro do trabalho do Acatu, não seja o centro da vida delas. Que o consumo seja apenas um instrumento para o bem-estar, mas que o centro da vida delas esteja na felicidade, na busca da felicidade, nas amizades, nos afetos, nos amores, nas emoções, na arte, que é aquilo que efetivamente mobiliza as pessoas para estarem vivas. No fundo, prega uma verdadeira revolução, porque o que nós assistimos hoje é uma teoria baseada no aumento da produção. E para aumentar a produção, de tal forma que as empresas possam competir e reduzir os seus custos unitários, elas têm que produzir mais. Para produzir mais, tem que aumentar a velocidade do consumo. Portanto, é uma sociedade que induz ao consumo como forma de aumentar o PIB, aumentar o desenvolvimento econômico. E a cenourinha, para atrair, para mostrar para todo mundo que esse é o caminho, é dizer que se isso não ocorre, vai haver desemprego, as pessoas vão sofrer. Como é que eu rompo essa dinâmica perversa que diz que eu tenho que consumir para gerar empregos? Como é que eu faço com que o PIB não seja a medida da felicidade? Deputado, a sua pergunta contém a resposta, naturalmente. O PIB é uma medida perversa de se medir o progresso, medir o desenvolvimento. O PIB contém dentro dele, por exemplo, todas as doenças que nós temos. Quanto mais doentes nós ficarmos, mais equipamentos médicos nós vamos ter que produzir, mais hospitais nós vamos precisar, mais remédio nós vamos consumir, mais PIB nós vamos ter. Agora, isso não quer dizer absolutamente que nós temos mais bem-estar. Quanto mais poluição nós tivermos, mais nós vamos ter que corrigir o problema da poluição, mais nós vamos ter que limpar a terra, limpar a água que nós consumimos. Nós vamos gastar mais e, portanto, o PIB vai crescer. Então, o PIB realmente não é uma medida de felicidade. Então, a primeira coisa seria as pessoas se convencerem que o que elas estão em busca não é de um PIB maior, elas estão em busca de uma felicidade maior. Se as pessoas estiverem convencidas disso e buscarem colocar o contexto da sua vida alinhado à busca da felicidade, elas vão fazer outras escolhas. Apenas 25% da população mundial consome acima das suas necessidades. 75% consome no nível mínimo ou abaixo do mínimo. Portanto, já é muito desequilibrado. Então, nós precisaríamos, entre outras coisas, reduzir a carga de trabalho daqueles que trabalham. Mas se as pessoas dizem, mas eu não preciso consumir tanto, eu posso ganhar menos, elas não têm problema em reduzir a sua carga de trabalho. Mas quando elas reduzem, outros vão poder trabalhar, especialmente se for uma sociedade de serviços, que no momento atual é perfeitamente possível. Vou lhe dar um único exemplo. Quando eu era criança, meus pais tinham um liquidificador. Quando eu saí de casa aos 25 anos, eles continuavam tendo o mesmo liquidificador. Eu me separei a primeira vez, eu tinha 35 anos, eu voltei para a casa de meus pais, o mesmo liquidificador estava lá. E 10 anos depois, meu pai faleceu e o liquidificador continuava lá. Este liquidificador foi consertado não sei quantas vezes. Portanto, ele usou mão de obra de serviço para ser consertado porque era um equipamento durável. O que ele fez, portanto, este liquidificador? Substituiu, produzir um monte de liquidificadores industrialmente, usando um monte de máquinas, por reconsertar de novo, usando um monte de mão de obra. Portanto, é uma sociedade que tem mais emprego e não menos emprego, uma sociedade de bens duráveis e não de bens descartáveis. Doutor Hélio, explorando a sua participação no nosso programa, mais uma pergunta.
como fazer com que o ensino, o processo educacional, induza essa mudança comportamental. Em outras palavras, como fazer com que o processo educacional também passe a divulgar a cultura da generosidade, o prazer em fazer o bem, em doar, sentir prazer em ajudar as pessoas e não simplesmente o prazer em adquirir, em consumir, em ser dono, proprietário de alguma coisa a mais. Como fazer essa mudança conceitual para que as pessoas consigam, na maioria dos casos, poder enxergar mais do que o muro do fundo do quintal da sua casa, enxergar a comunidade, sentir que se todos forem bem, ele também vai bem, ter esse sentido de bem comum. Qual é o caminho que o Instituto Acatu propõe para conseguir fazer essa divulgação que possa fazer com que a gente queime etapas, ganhe tempo na construção dessa nova sociedade? Como construção de uma nova sociedade é uma construção de uma nova cultura. Nós precisamos conseguir, nesse sentido, atingir com esta mensagem, com esta visão, tanto os adultos, quanto as crianças, quanto os jovens. Nós precisamos de programas como esse seu, em que se está comunicando, informando e disseminando tanto a visão quanto as razões de por que essa visão é importante. Nós precisamos que a publicidade fale nisso, precisamos que a mídia fale nisso, precisamos que as empresas, ao falar com o seu consumidor, com o seu público interno, os seus empregados, falar com os seus fornecedores, falem nisso. Precisamos que os líderes das comunidades falem nisso. Precisamos que as escolas falem nisso. O Acatu trabalha em vários tipos de comunidade. Nós fazemos a capacitação de voluntários para que eles sejam disseminadores do consumo consciente na comunidade. Seja uma associação de bairro, seja um grupo de estudantes, seja uma comunidade, uma empresa, os funcionários de uma empresa, para que haja esses multiplicadores. Nós trabalhamos em escolas, estamos desenvolvendo um grande projeto onde a gente pretende introduzir no currículo escolar a sustentabilidade e o consumo consciente. Em cada matéria do currículo escolar, esse elemento da sustentabilidade do consumo consciente vai ser tratado. Isto formará novos valores, em que os argumentos de que nós somos únicos junto com o planeta e de que cada um de nós ao longo da vida faz muita diferença, são instrumentos para a criação desses novos valores. Dr. Hélio, muito obrigado. A sua participação nos faz acreditar de que todas essas ideias, essa perspectiva de uma era de sustentabilidade não é uma utopia distante, é algo factível ao nosso alcance, depende de nós. Muito obrigado. Eu é que agradeço pela oportunidade. Com dados fornecidos pelo SEMPRE, Compromisso Empresarial pela Reciclagem, vamos ver agora os preços por tonelada dos principais produtos utilizados na reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de São Paulo. Papelão, R$ 220. Latas de aço, R$ 320. Alumínio, R$ 2.800. Plástico rígido, R$ 110. PET, R$ 1.150. Envie-nos suas dúvidas e sugestões para contato@viversustentável.net ou acesse nosso site viversustentável.net. Participe conosco. Até o próximo programa.